Fala, galera! Inspirado em um dos casos mais macabros já ocorridos na Índia, Setor 36 é um daqueles filmes absurdos que você não acredita no que está vendo. Absurdo não no sentido fantasioso da coisa, mas porque a história, que envolve sequestro, abuso infantil, necrofilia e até canibalismo, os culpados por esses crimes, os culpados... Calma, daqui a pouco você descobre o que aconteceu com eles. Eu sou Getro Guimarães e começa agora o Baseado em Fatos. Disponível no catálogo da Netflix, o indiano Sector 36, Setor 36, é a adaptação para as telas do caso dos assassinos necrófilos de Nitari, ou o caso da Casa dos Horrores da Índia. Foi assim que ele ficou conhecido, um dos casos mais chocantes já registrados naquele país. Embora tome muitas liberdades criativas na hora de narrar esses eventos perturbadores, o longa-metragem consegue incomodar não só por conta do teor macabro das mortes, mas também porque a história mostra o quanto a corrupção e a negligência das autoridades permitiram que esses crimes hediondos acontecessem. Os assassinatos ocorreram na pequena vila de Nitari, distrito de Noida, uma cidade suburbana de Delhi, na Índia. Olha só essa imagem que mostra o contraste social de Noida. Parte da cidade é extremamente desenvolvida, enquanto a outra beira a miséria. E foi no lado mais pobre da cidade, o Setor 31, onde os terríveis crimes aconteceram. O filme da Netflix não só mudou o número para 36, como também, por questões legais, trocou o nome dos envolvidos, além de atenuar e descartar partes escabrosas dessa história que não foram investigadas a fundo e, portanto, não comprovadas pelas autoridades. Em dezembro de 2006, restos humanos foram encontrados num esgoto perto da casa de Moninder Singh Pandher. A polícia também encontrou alguns pertences pessoais de garotas desaparecidas na região dentro desse esgoto. Depois de uma rápida investigação, as autoridades indiciaram não só o Moninder Pandher, o proprietário da residência, como também o seu funcionário, o Surinder Kohli. Os dois foram acusados de sequestrar, molestar crianças e mulheres e cometer atos de canibalismo. Crianças e adolescentes estavam desaparecendo de Nitari e outras vilas na região desde 2004. Porém, esses desaparecimentos vinham sendo tratados com descaso pela polícia local. Através de alguns personagens, Setor 36 mostra como as autoridades pouco se importavam com esses sumiços. O vilão do filme chama-se Prem Singh, um psicopata a serviço de Balbir Basin, um sujeito aparentemente intocável. Você já fez a correlação aí, né? O Prem seria a versão fílmica do Surinder Kohli, enquanto o Balbir Basin seria o Pandher. O inspetor de polícia Shram Pandey só se interessa em investigar os desaparecimentos depois que sua filha pequena é quase sequestrada pelo tal Prem. Embora se mostre empenhado, determinado em prender os responsáveis pelos crimes, Pandey encontra resistência dentro do seu próprio departamento, visto que o inspetor-chefe e outros membros da alta cúpula da polícia estão na folha de pagamento do poderoso Basin. O Pandey é um personagem fictício. Os indianos, o público indiano de modo geral, gosta de arquétipos. Então, esse policial é o que temos mais próximo da representação de um herói dentro do filme. De certa forma, ele representa a CBI como um todo, a Central Bureau of Investigation, a agência de investigação indiana equivalente ao FBI americano. Diante da incompetência da polícia de Noida, no início de 2007, o governo da Índia decidiu entregar o inquérito para eles. A CBI continuou a investigação e encontrou mais 4 crânios e restos mortais no local dos assassinatos. Na prisão, o Surinder Kohli não demorou a abrir o bico e confessou às autoridades que ele atraía as crianças oferecendo doces de chocolates, violentou algumas delas, praticou necrofilia
e chegou até mesmo a tentar cozinhar e comer órgãos humanos. Olha só o quão doentio é tudo isso. Dos 17 esqueletos encontrados no setor 31, 15 foram identificados pela polícia. Ao ser confrontado com as fotografias das crianças desaparecidas, Cole confirmou a identidade de 10 delas. Outras 5 foram identificadas pelos familiares, após serem mostrados para eles pertences das vítimas recuperados no local do crime. Até então, durante todo esse período, o Cole se assumia como o único responsável pelos assassinatos, até que em junho de 2007 alguma coisa aconteceu e ele passou a implicar o Sr. Pander. Em setor 36, o policial Pandey é o responsável pela mudança de atitude do Prem. Ele instiga o sujeito a entregar o patrão. Em 13 de fevereiro de 2009, Cole e Pander foram condenados e sentenciados à morte por um tribunal de sessões especiais pelo abuso e homicídio de uma garota de 14 anos, uma das primeiras vítimas. Entretanto, 7 meses depois, em 10 de setembro de 2009, o Tribunal Superior de Allahabad absolveu Moninder Singh Pander e anulou a sua sentença de morte, mas manteve a sentença de Surinder Cole. Desesperado, ele voltou atrás em sua confissão, dizendo que havia sido torturado e coagido a fazê-la. Nada adiantou. O advogado de Cole entrou com pedido de apelação na Suprema Corte, apelo esse rejeitado em 2011. E Surinder, ano após ano, continuou apelando e quase foi enforcado, até que em 2015 a sua sentença foi comutada para prisão perpétua. Enquanto isso, a CBI continuava investigando os outros crimes cometidos. Em 2017, olha só quanto tempo depois, a agência conseguiu provar uma conexão entre Cole e Pander num caso de sequestro e morte de uma jovem de 25 anos, uma das raras vítimas maiores de idade. A moça havia desaparecido em outubro de 2006. A sua identificação foi feita por meio de roupas encontradas em restos humanos enterrados no fundo da casa de Moninder Pander, um outro local de desova. O filme, Hora Nenhuma, mostra o Pander, o Bassi, cometendo explicitamente algum crime, mas sugere sim que ele estava envolvido e vende sua imagem como a de um homem inescrupuloso que se julga acima da lei. Quando o inspetor Shram Pandey consegue provas de que o Balbir Bassi era o mentor dos crimes, alimentava uma rede de prostituição, essas evidências acabam sendo destruídas por obra do destino, digamos assim. Apesar das mudanças de veredito ao longo dos anos, Pander e Cole foram mantidos encarcerados durante todo o período. Enquanto isso, nas ruas, a cada nova alteração no caso, a pressão popular aumentava para que eles fossem condenados. Até que, em outubro de 2023, 17 anos após a descoberta dos crimes, saiu a sentença que ninguém, absolutamente ninguém, acreditava ser possível. O Tribunal Superior de Allahabad absolveu Moninder Pander de todas as acusações e o libertou por falta de provas convincentes. O Surinder Cole, no entanto, apesar de ter sido absolvido de 10 dos 12 crimes que ainda tramitavam na justiça, permanece preso porque ele cumpre pena de prisão perpétua por conta de um dos casos em aberto. Setor 36, apesar de não mostrar as batalhas nos tribunais, onde rolaram muitas apelações, brigas entre agências governamentais e debates acalorados sobre saúde mental, o filme mostra o mesmo desfecho da realidade. O Pander, ou melhor, o Balbir Bassi saindo da cadeia e seu funcionário pagando o pato por tudo. A decisão gerou grande polêmica, foi um choque para as famílias das vítimas que esperavam por justiça e acreditavam que a culpa deles já havia sido comprovada. Embora relativamente fiel aos fatos, fiel aos acontecimentos, Sector 36 carece de investimento emocional e psicológico. O Vikram Massey, por exemplo, que interpreta o Prem Singh, entrega uma atuação fora de tom, eu diria. Inicialmente, ele é mostrado como um psicopata frio e brutal, porém, à medida que a trama avança, o seu personagem ganha um tom jocoso que não combina com o seu perfil. Há momentos também onde rola um certo sensacionalismo na hora de criar a tensão emocional, e isso acaba afetando, diluindo a profundidade que os eventos verdadeiros exigem.
Entretanto, esses deslizes são compensados por um bom ritmo, a obra oferece uma narrativa ágil, sem falar que a trama macabra por si só já é o bastante para prender a atenção. Se você curte True Crime, vale a pena dar uma conferida em Setor 36. Obrigado por sua audiência, lembre-se do like maroto e me seguir nas minhas outras redes sociais. Tchau e até a próxima!